por trás das cortinas, quando em secreto para salvar as ovelhas de seu pai, a qual por isso ele nem era reconhecido ou nem era valorizado. Ele enfrentava urso, ele enfrentava leão, ele matava para proteger o rebanho de seu pai. A história de Davi não começa sendo reconhecido por aquele que matou 10 milhares. A história de Davi começa com aquele menino que, cuidando das suas ovelhas, para espantar a solidão e desprezo, tocava a sua harpa ao Senhor, adorando a Deus com santidade, com reverência e com temor. Só que aqui, Davi já era rei, estabelecido por Deus, reconhecido por todo Israel. Davi já é o homem que Deus escolheu para governar, não é mais o jovem, já é aquele que Deus levantou para trazer justiça e direção ao seu povo. Ele vista que Israel é o povo escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus. Davi é aquele que, quando assume o trono, olha para si mesmo, vê diante de si um exército numeroso e poderoso. Quando olha para trás, vê todos os seus conselheiros, os anciões, aqueles que estão para prestigiar. Quando ele olha para o lado, ele vê príncipes, governantes de nações vizinhas, que vieram para prestigiar o momento tão glorioso de Israel. Quando ele olha para si, ele vê que ele tem vestes reais, ele vê que ele tem cetro de rei, ele vê que ele tem coroa de rei na cabeça, e tudo está perfeito. Ele olha para cada detalhe, está tudo no seu lugar, está tudo preparado para a sua coroação. Mas quando ele olha para a nação em si, quando ele olha para a sua história, quando ele olha para toda a trajetória, e ele sabe que ele não chegou ali por mérito dele, ele sabe que ele não chegou ali porque ele é bom, porque ele é o maior da sua casa, haja vista que ele é o menor, seus irmãos eram muito maiores do que ele, haja vista que ele não chegou ali por conta da sua sabedoria e dos méritos próprios, mas sim pela escolha de Deus, pela presença de Deus. Ele sente falta de algo, as coisas que estão na retaguarda, muito importante. E de suma, e a mais importante de todas. Porque nós estamos vivendo dias em que nós valorizamos a coroa, a tribuna, o microfone, os instrumentos, o público. Se tem essas coisas, para nós já está bom. Estamos vivendo tempo em que, se tem todas essas coisas, é o suficiente. E vamos deixando de lado a presença mais importante do culto, a não ser que ela é impossível cultuar, que é a presença de Deus. Davi, quando ele olha para tudo isso, ele fala: tem tudo, tem coroa, tem trono, tem rei, tem exército, tem súditos, tem visitantes, tem príncipes, mas e a presença do Deus que me fez ficar aqui? E a presença do Deus que me fez matar um leão quando não tinha ninguém me vendo? E a presença de Deus que me preservou diante de tanto desprezo e dificuldade? Aonde está a presença de Deus? Eu não posso tomar a glória para mim, a honra para mim, assumir esse trono sem ter a presença de Deus. A Bíblia diz que o primeiro intento de Davi, a primeira coisa que nasce no seu coração, não é se gloriar, não é se exaltar, não é orar pela conquista, mas é agora levantar uma instrução para ir buscar a arca de Deus, a presença de Deus. Porque ele sabe que quando não tinha coroa, quando não tinha trono, quando não tinha majestade, quando não tinha reconhecimento, quando não tinha valorização e nem visibilidade, mas ele tinha a presença de Deus. Ele nunca pereceu, ele nunca esteve só, ele nunca andou sozinho, ele nunca se sentiu assim, por mais que o desprezo existisse, porque a presença de Deus era com ele. Poderia vir urso, poderia vir leão, e haja visto, irmãos, eu fui meditar por essa história, é algo que a gente se acostumou tanto a ouvir, Davi matou um chumbo. A gente naturalizou de forma muito simples e natural esse fato, esse documento. Mas quando nós vamos em a profundo, e você imagina um menino franzino de 102 horas, de 1,50 m, 60, não era muito alto, nem muito forte. E não tinha arma, que era um cutelo, a arma dele era um estilingue, uma
Diante do urso, que pesa no mínimo aproximadamente 400 quilos. 400 quilos. Que é um devorador, um caçador por natureza. Irmãos, não é algo normal. A gente lê de maneira normal, mas não é algo normal. O menino de um desse para levantar um urso de 400 quilos. Com força na sua pata. Com peso e com dentes desgraçados. Para proteger uma ovelha. Glória a Deus. Mais do que isso, nós sabemos que Deus é conhecido como rei da selva, animal feroz. E Davi também matou. Aí eu te digo, irmãos, lendo em vista a grandeza desses fatos. Não tem como um homem natural fazer essas coisas se Deus não for. Quando Davi olha para todas essas coisas, ele sabe: se não fosse Deus na minha vida, o urso tinha me matado. Se não fosse Deus na minha vida, o leão tinha me matado. Mas Deus me preservou em meio a tantas guerras. Deus me preservou em meio a tantas lutas. Deus me preservou em meio a tantos pastos onde eu andava sozinho, sem ninguém. Não me deixou morrer, não deixou o inimigo me destruir. Para que eu pudesse o adorar, para que eu pudesse o exaltar, para que eu pudesse cantar para Ele, e para que eu pudesse governar sobre o seu povo, segundo a sua vontade, segundo a sua maneira. Porque Ele me escolheu, porque Ele te escolheu para um propósito muito maior. Davi se ativou da presença. E quando sente, ele vai em busca de buscar a presença. Ele reúne um exército muito grande e numeroso e parte nessa empreitada. Já vista que Israel está há muitos anos sem a arca de Deus, desde que ela foi tomada dos filhos dos filisteus. Quando os filhos de Ofni e Finéia faziam o que queriam com ele, zombavam da santidade a Deus. Eram escolhidos para zelar e preservar a santidade do louvor do culto a Deus. Mas a Bíblia diz que eles se prostituíam na tenda. A Bíblia diz que eles ofereciam culto de noite ou de dia a Deus, mas viviam uma vida de prevaricação, prostituição, uma vida errônea e promíscua, desprezando o sagrado, desprezando aquilo que é santo, levando a doutrina da santidade a Deus de qualquer maneira, desprezando o sacrifício daqueles que esperavam o ano inteiro para ir a Jerusalém entregar o seu culto a Deus. Eu imagino que porque você se prepara durante um ano. Hoje nós temos 4, 5 vezes na semana, mas um ano inteiro você se preparando, santificando, engordando o seu bezerro, engordando a sua ovelha para dar o seu melhor para Deus, para entregar o seu melhor culto para Deus. E quando você chega na igreja, o lugar onde era para sua oferta, você receber Deus sentado do mundo. Quem está para receber a oferta, quem está para receber o culto, está mandando tudo de qualquer maneira. Prossigam disso para o templo, pega a tua oferta que é melhor. Em vez de oferecer o melhor para Deus, o melhor para Deus, ele quer tirar por meio da própria melhor parte da gordura, ele quer tirar por meio da própria parte que não é de Deus, ele quer tomar aquilo que pertence a Deus, expressando a oferta do Senhor. Fazendo com que toda a sua preparação e o mundo seja. Por causa dessas coisas, Deus ele permite que a sua presença seja levada. Porque dentro da Bíblia diz que Deus nunca vai ficar num lugar onde ele não é valorizado, onde ele não é reconhecido, onde ele não é desejado, onde ele não é reverenciado. As coisas de Deus não se feitas de qualquer maneira. Deus não recebe qualquer tipo de louvor, Deus não recebe qualquer tipo de adoração, Deus não recebe qualquer tipo de culto. E prova isso, evangelista, dentro da Bíblia. Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Abel e Caim vão oferecer o culto a Deus. E quando vão oferecer, um deles leva as ofertas para o Senhor. A Bíblia diz que Abel ele traz o melhor do seu rebanho. Um novilho, um cordeiro para oferecer no altar do Senhor. A Bíblia diz que Caim ele traz das suas plantas, da sua colheita, da sua agricultura, também uma oferta para Deus. Mas a Bíblia é clara e diz
Mas Deus se atentou para a oferta de Abel, mas não se atentou para a oferta de Caim. Isso gera o primeiro homicídio. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus rejeita culto, sim. Não é qualquer culto que o nosso Senhor recebe. Não é qualquer adoração. Precisa ter temor, reverência, santidade ao Senhor. É preciso que para Ele ofereça uma vínculo a Ele. A minha vida seja uma adoração constante diante da presença dEle. É preciso também ter uma santidade no meio excessivo. Movimenta bem aos louvores. Quando Davi vai na boa, nas melhores, a intenção de trazer a água aliança. A Bíblia diz que ele traz, coloca no melhor carro, depois ele faz o melhor. É novo, não é velho, é o melhor. A intenção de Davi é boa. Davi quer honrar a Deus. Só que com esse acontecimento de Davi, eu aprendo uma coisa, pastores. Não se honra a Deus com novidade, não se honra a Deus com coisas novas, nem com invenções. Se honra a Deus da maneira que Ele estabeleceu, que é separada. E não adianta ter boa intenção para fazer para Deus. É preciso ter obediência. É preciso ser do jeito que Ele quer. É preciso ser do jeito que Ele estabeleceu. Para que Ele aceite a oferta. Quando Davi vai, a Bíblia diz que os bois tropeçam na beira da ilha de Nacon. E usar também tem a melhor das intenções. Usar não está em pecado. A Bíblia não aponta o pecado de usar. Usar não foi tocar por curiosidade. A Bíblia diz que a árvore está pregando e usar não vai. A intenção dele é boa, não pode. A presença de Deus não pode. Não pode. Só que se a intenção de usar é boa, enzelada a presença, enzelada a árvore, o que é Deus? Se a intenção dele é melhor, enzelar a presença e proteger para que nada aconteça com ela, o que é Deus? O erro começa na vez que desce a arca, vai para a casa de Obed-Edom. Só que o erro começa porque, por mais que a boa intenção de Davi seja excelente, não está do jeito que Deus chamou. E lá em Êxodo, quando Deus leva Moisés para o Monte Sinai, ele estabelece com Moisés agora os 10 mandamentos, a aliança com o povo, e dá a direção para Moisés de como seria a tenda, como seria a arca, como seria o culto. E quem queria fazer esse culto a Deus? Deus disse: glória à presença. Não é para ser carregado, é dos ombros. É a família dos coativos. Não era nos ombros de qualquer um. Isso é interessante. Quando nós vamos ler Levítico, principalmente, onde tem a função dos levitas e das famílias dos levitas, Deus separa da linhagem de Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. Quem vai oferecer culto, quem vai consagrar, quem vai entregar ofertas de incenso, ofertas de libação de sacrifício, eram os sacerdotes. Mas quem vai montar a tenda, desmontar a tenda, quem vai preparar tudo para o sacerdote chegar a oferecer o culto, são os levitas. São os sacerdotes. Quando nós vamos falar aqui os levitas, o Senhor queimava essa palavra no meu coração. Porque nós ansiamos pelo momento mais importante, que é a palavra de Deus. Para Deus falar conosco. Mas para que Deus falar conosco, primeiro é preciso que Deus esteja na casa. E para Deus estar na casa, é preciso que o primeiro ambiente seja preparado por aqueles que entregam o louvor e a adoração. Porque Deus não vem primeiro para entregar, Deus vem para receber o louvor e a adoração. Para aí sim entregar uma palavra, uma bênção e a tua cura. São os adoradores, os levitas que preparam o ambiente. O Deus que se move em os louvores para que ele desça. Por que você acha que ele fez hoje para ficar elogiando ele? Santo, 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 adoração, louvor. Por que você acha que no céu tem 24 anciões que tiram o coroa da cabeça, se prostram diante do nome de Deus e começam a adorar ele em todo o tempo? Porque a coroa da cabeça senta do trono, passa um pouquinho, eles levantam do trono de novo, se prostram diante de Deus, a coroa subir diante da face do digno a ele do ser adorado, digno a ele do ser exaltado, digno a ele do ser reverenciado, porque Deus adora. Ele criou os anjos para adorar ele, criou o homem para trazer também a adoração.
Deus fala, Deus separa três famílias: a família de Gerson, Gersonitas, a família de Merari, os Meraritas, e a família de Coates, os Coatitas. A família de Gerson é a família de Merari, fica responsável pela desmontagem da montagem, por pegar as varas, as cortinas, a tenda, por pegar toda a coberta que ele envolvia no tabernáculo. A eles foram dadas, se eu não me engano, para a memória de 6 carruagens, 6 carroças de bois, 6 juntas de boi, perdão, com 3 carroças para cada uma. Para que eles pudessem carregar essas coisas. As varas, as cortinas, e toda a parte estrutural do tabernáculo. Eu estava nos carros de boi. Agora a parte dos utensílios, arcas, candelabros, montar princípios, a mesa da propiciação, ela é responsabilidade dos coatitas. O interessante é que o texto da família dos coatitas ninguém recebe muito, ninguém recebe muito. Ele estava dizendo: enquanto que vai montar a estrutura, pode se levar no conforto para carregar a presença. É debaixo do sacrifício, é com peso nas costas, é chorando, aleluia. Quem carrega a estrutura, quem leva a estrutura chega primeiro, e quem carrega a presença vai ser sempre chegar por último. Mas se ele não chegar, o mundo não começa. Se ele não chegar, a Deus não é voltada. Se ele não chegar, não faz sentido. E quando Davi está levando, ele quer levar em carro de boi. Deus manda para ele entender. Você vai aprender e vai estudar. Porque eu sei que a sua intenção é boa, mas nem boa intenção o inferno está cheio. É preciso que você entenda que para o mundo que eu aceito deve ser o meu jeito, o jeito que eu estabeleci. Vai elaborar, vai ler os livros que você escreveu, você vai ver lá. A minha área não vai fazer nada de maneira confortável. A minha presença é debaixo de cheio, Davi. É debaixo de oração, é debaixo de jejum. Deve sentir o peso delas nos ombros, Davi. Você tem que sentir o peso delas nos ombros, porque é por causa dela que a igreja é alcançada. É por causa da minha presença que pessoas são curadas. Eu posso na minha presença, não passa de instrumentos tentando e vozes cantando. É a presença de Deus que para a minha criança. É a presença de Deus que enxerga. É a presença de Deus que convence. Por isso que a vida da casa do Senhor tem que ter sido uma vida de consagração separada para Deus, uma vida de santidade não misturada com o mundo, porque não vem para aparecer em culto, não vem para ser artista, vem para atrair a atenção do mestre, vem para atrair a atenção de Deus, para que toda a igreja possa ser destruída. E nós vivemos uma geração onde nós vemos pessoas para todo lado. E nós queremos levar a presença de Deus de qualquer maneira, cheio de intenções, inventamos um monte de coisa. Porque eu quero dizer que a presença de Deus está no nosso meio. E a presença de Deus continua na casa de Obed-Edom, abençoando aqueles que têm reverência pela presença de Deus. Porque Deus não habita no lugar onde ele não é reverenciado, no lugar onde ele não é temido, no lugar onde ele não é porque a presença de Deus não mora nessa casa. Eu estou dizendo de forma geral, porque nós estamos numa situação que dá. E sabemos que tem lugares que estão dizendo que Deus está e Deus está longe. Deus está falando e Deus não falou nada. Deus está aqui e Ele está longe. Porque o homem está querendo levar a presença de Deus em carros de boi, de qualquer maneira, de qualquer jeito, entregando qualquer culto a Deus, entregando o resto do tempo que sobra, entregando as migalhas que sobram para Deus. E queremos que Deus opere na lavada, se comando ele sai. Eu sinto a graça de Deus nesta igreja. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a graça de Deus, aleluia, minha irmã. Eu não sei de mexer no corpo, não porque você perdeu. Mas Deus vai dizer, eu deixei ele te abater. Você cantar a simplicidade do poder que você entregava para mim. Você não desanimou, bateu. Eu sei que tem tudo isso, está sendo muita coisa que você tem desenvolvido. Mas eu quero é calma, eu quero para mim. Eu sinto falta que você não falou para mim. Porque você
preciso ter santidade. É preciso ter obediência. Prova isso, evangelista Paulo. A presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia não relata nada acontecendo na casa de Abinadab. Davi vai buscar a presença porque ele quer a presença em Jerusalém. Mas ele não sabe buscar da maneira correta, tem boa intenção, mas não está em obediência e concordância com a palavra. Deus rejeita a intenção de Davi, mata já. Por causa disso, Davi se entristece, a arma vai parar na casa de Obed-Edom. Você, quando chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que 3 vezes a vida daquele homem, a vida daquele homem é transformada. A casa daquele homem era desconhecido, que ninguém conhecia, quem sabe vivia na dificuldade, começa a prosperar. Obed-Edom não era ninguém, não tinha nome, começa a ser conhecido. Sabe, Obed-Edom está prosperando, sabe, Obed-Edom está crescendo, sabe, Obed-Edom, a família dele está sendo abençoada, a família dele está prosperando. E por que será? Porque ela teve a arca da aliança, não sim, porque eu poder dela, mas porque antes de entrar, ele já preparou o ambiente, a reverência, a santidade para que Deus pudesse habitar ali. Por que Obed-Edom prospera? Minha nave não prospera, porque a minha nave estava guardando só uma caixa de madeira. Obed-Edom estava selando pela presença. Obed-Edom estava selando pela presença de Deus. E as bênçãos, os milagres, a proteção, a graça de Deus não é para quem guarda a caixa de madeira, é para quem tem que viver em chuva e preserva a santidade da presença dele. Para quem entende que não é cantar bonito, não é tocar muito, não todos eles sendo muito possível, eu abençoe e capacite vocês fazem mais para continuarem tocando e agradando ao Senhor. Mas eu estou dizendo que não é as coisas que nós fazemos bonito demais para Deus que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é a obediência daquilo que Ele deixou. Ele estabeleceu tudo como Ele quer. Ele deixou escrito como Ele quer ser adorado. Ele deixou escrito como Ele quer ser temido. Ele deixou escrito como Ele quer ser recebido. E Ele só aceita tudo que Ele estabeleceu. Eu não tenho nada contra. Nós não adianta na parede colocando fotos, fumaça, todo de luz, não todo merecendo ninguém. Sou nada contra, não é nada disso. Eu estou dizendo que não é as coisas que nós produzimos que atraem a presença de Deus. É a obediência, a reverência à sua palavra. É a obediência e reverência à santidade que Ele determinou. Porque Ele não aceita menos do que temor, reverência, obediência e santidade no meio do povo. É com choros, é com lágrimas, é com desprezo dos choros. É em lugares que não vai ter visibilidade. Nós estamos vivendo uma geração que quer live, uma geração que quer ser vista cantando, tocando, pregando. E achamos que é isso que atrai a presença de Deus. Vai dizendo: tem muita mansinha, tem muita irmãozinha, tem muita jovem que não é conhecido, não tem nome, mas é conhecido por mim, porque está de joelho na madrugada, eu me chamo. Reserva da minha santidade, não se misturou com o mundo, mas a santidade na escola, guarda a santidade na faculdade, guarda a santidade no trabalho. Meu participo das brincadeiras de duplo sentido que descansa pelo Espírito Santo. E quando tem muitos altares, muito movimento, e muitos padres que não são conhecidos, mas são cheios da presença de Deus, porque tem lágrimas de sinceridade, verdade derramadas ali. Não sou só vocês. Mas eu tenho certeza que os pastores que estão na retaguarda, que são mais íntimos dele, se assustam com que a igreja está tomando hoje. Se assustam com que a igreja está tomando hoje o filho do fogo geral. Substituímos tudo a oração, a santidade. Hoje em dia, nada a ver, tudo pode. Deus é light, Deus é amor. Estamos saindo de um caixote de madeira na presença de Deus. Aleluia. Estamos podendo nessa daqui. Estamos mudando, deixando com a nossa aparência, deixando do jeito que a gente gosta. Mas vamos estar do jeito que Deus quer.
Eu não vim falar dessa igreja, irmãos, porque a presença de Deus é notória nesse lugar. Você que tem opções que zelam pela presença e santidade de Deus nessa casa. Eu estou dizendo para você tirar os seus olhos um pouco dessas quatro paredes e olhar o que está acontecendo ao redor do planeta que você vai ver. Não está muito longe de nós, não está muito longe de nós essa influência. Não está muito longe de nós. Hoje em dia a vida é permitida. Eu ouvi hoje uma pregação do pastor Jonathan Carlos, estava assistindo o vídeo. Ele falava do culto de Baal, Elias e Baal, os filhos dos profetas. Como os profetas de Baal faziam para atrair a atenção das pessoas. A manipulação. O desafio era que Deus que mandasse fogo. Era Deus. Os profetas sabiam como fazer. Porque enquanto os maridos eram tocados, enquanto os louvores distraíam e atraíam a atenção do povo, o fogo era feito debaixo do altar, atraindo holofotes, o povo saía de baixo para cima. O povo achava que era negócio de fogo. Só que algo que nasce de baixo para cima é de homens para Deus, e fogo não vem de homens para Deus. A Bíblia diz que o povo tem que vir de cima, a presença tem que vir de cima, é algo que vem a presença. Aí Elias está dizendo que diferente, se o povo não eles vão acostumar a manipular todo mundo, os altares que tem ali os arranjos para o movimento de Deus. Leva eles para um monte de caminhada, não tem como manipulação, não tem como vocês saberem. Aí olha, aqui eu faço, olha, não é Deus ou não é Deus? Aí os profetas se comem, se rasgam, se cortam, uma vingança de tudo, para pegar o povo, Elias chama mais alto, o seu Deus terminar comigo. E dá mais alto, ele vai ficar viajando. Aí a Bíblia diz que Elias não faz movimento, não faz manipulação, não toca nas dores. Bateria dos milagres. E olha! Esse fogo do céu não está queimado. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E a Bíblia diz que o altar quebrado, o fogo não for ele, vai conseguir. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Ele consegue colocar. A oração dele é simples e curta, Senhor. Mostra para esse povo que tu és Deus em Israel. Mostra para esse povo que só o Senhor é Deus. Porque também estou indo no meio do povo, no meio da igreja, um monte de movimento, um monte de falso profeta, um monte de deuses que não são o Senhor. E um monte de coisa nova, Senhor. Mas mostra para esse povo que não é na novidade, não é nas coisas novas, na tecnologia. Que na simplicidade, na santidade, na reverência, na obediência do Senhor está. E a Bíblia diz que quando Elias termina de orar, fogo desce do céu. Porque onde tem 1, 2 ou 3 reunidos em nome dele, com santidade, com reverência, com vida no altar, com renúncia, com seriedade, compromisso, obediência ao Senhor. Ali ele se faz presente, ali ele envia fogo do céu, ali ele cura os enfermos, ali ele se manifesta. Verdadeiramente. Quando Davi liga da primeira vez, Deus para, Deus fala, Davi, não é porque eu não quero, não é porque eu não me agradei, é porque eu não traduzir o que eu me chamei de si. Volta, aprende, depois de aprender você vem e faz direito. Aí eu vou receber o teu filho. Vai, que se santifica. Então Davi vai estudar e vai ver. Os quartinhos não tinha carro, não tinha nada, ele vai vir pelo horário. Ele dá 5 minutos do céu. Termina de ser fiel a Cristo essa palavra. Ele vai ver que Gesonita levava de maneira confortável. Ele vai ver que Gerarita levava de maneira confortável. Mas Quartinho era como sangrando, mas com a presença nas costas. Adorando, cantando e salmodiando a Deus. O jeito não mudou, meus irmãos. Não mudou. Deus é um Deus imutável. Nosso Deus muda. As gerações mudam. As coisas mudam.
A tecnologia avança traz novidade. Pode até acontecer como nós estamos vendo no culto multi, acrescente-se muita coisa que é da terra e nós queremos produzir a adoração da terra no céu. Sei que o céu está na casa. Mas Deus ainda está com os olhos ateus, os ouvidos inclinados para receber o culto que Ele estabeleceu. O culto para ser milagres, adoração, santidade, vida de oração, consagração, renúncia, temor e reverência a Deus. Nós vivemos tempos em que hoje em dia qualquer um pode cantar. Eu sou muito admirador do pastor Luiz Rodrigues, porque ele fala a verdade, ele inclui a gente no Evangelho. Vemos tempos em que artistas mundanos hoje não tem nada contra, eles têm que ganhar isso, mas podem adorar, podem cantar. Mas cantar para Jesus e adorar a Deus são duas coisas diferentes. Cantar para Deus e ser recebido a adoração por Deus são duas coisas diferentes. Vir para a igreja e cultuar a Deus são duas coisas diferentes. Entregar um culto a Deus e um culto agradável que Ele receba são duas coisas diferentes. Porque o culto que Deus recebe ainda é o que Ele estabeleceu. Santidade, reverência, renúncia, fidelidade, obediência, compromisso com as coisas do céu. Nós não aceitamos bicho nem adoração pela verdade. Nós entregamos 90% do nosso tempo ao trabalho, às redes sociais, a tudo quanto é tipo de besteira. 95%. Eu acho que 5% para Deus é muito. Queremos que 5% Deus receba a nossa vida. Vivemos de qualquer maneira, quando saímos das portas para fora, aqui, nós queremos que Deus receba a nossa vida. Nós podemos cantar, adorar, orar, nos emocionar, mas para tocar o coração de Deus. Como Davi tocava, é que Davi não tinha muitos instrumentos, era uma harpa. Sozinho, não tinha plateia, não tinha ninguém para ouvir ele cantando. Mas a Bíblia diz que Deus fazia isso daqui, ó. A Bíblia não diz, a Bíblia tem para jogar. E Deus parava e baixou ele. Chamava um ou dois anos, porque a menina ali cantava em cada dia. Olha que lindo louvor dele. Olha que louvor maravilhoso. E não é porque ele toca bem, não é porque ele canta bem, é porque a vida dele é baseada na adoração, ele é desprezado, ele é rejeitado, ele não tem lugar na mesa, ele não tem visibilidade. Ninguém conhece ele, mas ele acorda me adorando e vai dormir me adorando. Ele pastoreia as ovelhas me adorando. Às vezes até ele sexo cagado, mas não esquece a água, porque a adoração dele é o primeiro lugar. Aí, outra posição. Deus recebe culto de Davi no pasto, mas não recebe culto de Davi de Saul no altar. A canção do que é todo culto que Deus recebe, que é toda adoração, toda mão levantada, né? Não. Perdoe, irmãos, não vire para afrontar ninguém aqui para pregar. Se quer ouvir o jogo do mundo. Ele passou a me chamar de porta porque ele gosta de Bíblia e tem Davi está no pasto e aí é reconhecido por Deus. Saúde no altar. Mas como não tem reverência, como se apega a coroa, como que é a aparência do Deus. Ele vai para um lugar que não é dele oferecer para Deus, algo que era para outro oferecer. A Bíblia diz que ele ou seja, dominado. Quando Davi vai lá a segunda vez, ele aprende, ele entende. A primeira coisa que ele faz, ele chama os descendentes de Merari. Eles são eles que vão carregar a presença, não é mais ninguém, senão eles. Deus escolheu eles. São eles. Isso alerta para nós, mas principalmente os levitas. Porque são vocês que Deus escolheu. Os descendentes de Merari. Para atrair a presença de Deus no culto. Para fazer com que a graça desça dos instrumentos através do som das vozes, mas sobretudo da santidade, da reverência, da obediência e da fidelidade de Deus, alcance os corações. Alcance a igreja. Prepare o ambiente para Deus se manifestar. Mas é preciso ser do jeito que Ele quer, da maneira que Ele estabeleceu, em santidade,
fazer chorar e emocionar até Zezé de Camargo e Luciano faz. Agora tocar a alma, lugares envenenados da alma, convencer do pecado, da justiça e do juízo, só a oração agradável a Deus. Chama a presença de Deus em meio aos louvores. E quando Davi faz o encerro, chega do Deus que ele muda esse estratégia e leva ele tempo. Vai demorar mais para chegar, pastor. Mas vai chegar da maneira que Deus quer, porque antigamente ele da primeira vez ele chegava rapidão, ficava baixo. É o corpo que carrega, agora não. É no mundo da vida, 6 passos. Pai, vamos fazer um culto para Deus. Dá mais 6 passos. Pai, vamos cultuar a Deus. Dá mais 6 passos. Pai, oferece ouvir o altar do Senhor. Para adorar a Deus. Dá mais 6 passos. Pai, para ouvir. Não vai demorar para chegar, não importa. Não vai demorar, mas a presença vai chegar para a gente. O Deus que deu, o Deus que sai, vai chegar junto com Deus. O Deus que manda a nossa nação vai chegar junto com a gente. Vai demorar. Mas nós vamos levar de volta a presença da casa de Deus. Nós vamos levar de volta a presença da casa do Senhor. Esses são os 6 passos, pastor. A oração, a santidade, jejum, a consagração. Ninguém quer orar, ninguém gosta de difícil. É uma luta, é travada, mas é por causa dela que a presença desce. É por causa dela que a presença vem. Ficamos no dia de hoje, olhando para o dia de hoje, 6 passos. 1 hora de oração. 6 passos, 1 hora de louvor, 6 passos, jejum, vamos passar o resto da tarde, amanhã nós continua, dá mais 6 passos, oração de novo, dá mais 6 passos, jejum de novo, consagração de novo, é só assim para a presença de Deus habitar na casa, é só debaixo de compromisso, santidade, sacrifício e tremendo. Se coloque de pé. Aquele que nos trouxe aqui colocar a presença dele nessa casa. Realizando esse altar, esse amigo do Senhor. E ele é contigo nessa caminhada e é nessa igreja. Eu fui trouxe aqui para ele, minha noite, dizendo que a presença de Deus não está, Deus me trouxe aqui para dizer: continue ensinando dela. Continue ensinando dela. Continue ensinando dela. Não deixa a autoridade chegar. Não para o meu louvor por conta de fraqueza. Não pare de me adorar pelo que está vendo, porque ainda está achando. Continue me adorando em santidade. Continue entregando o melhor para mim. Continue mantendo o compromisso da adoração. As armas reservadas ainda são oração, jejum, santidade, entrega. Eu ainda continuo me agradando das mesmas coisas. Não precisa louvar de mano, não precisa da debilidade, não precisa se misturar com os demais. É uma diferença. É o compromisso da santidade que ele manifesta. Diz o Senhor. Perca tudo, mas não perca a minha presença. Perca os movimentos, perca a visibilidade, perca os lives, perca o que for, mas não perca a minha presença. Além da santidade, continue ensinando, porque enquanto eu for zeloso com a minha presença vai continuar sustentando, a minha presença vai continuar abençoando, a minha presença vai continuar fazendo, a minha presença vai continuar mudando por uma terra, a minha presença vai continuar salvando, a minha presença vai continuar curando e libertando e restaurando, enquanto a minha presença for reverenciada, de maneira santa no meu altar, meu altar vai continuar libertando e garantindo a vida dos meus servos e dos meus filhos, diz o Senhor para esta igreja, nesta noite. Que recebe essa palavra, fique com esta palavra e me perdoe se não era o que vocês queriam ouvir. Mas eu saio daqui nessa noite, pastor, leve comigo com o coração feliz. Me dá a oportunidade, sim, mas não por isso, por ter sido fiel e conseguir entregar o que Deus te confiou nessa noite. A porção servida da maneira que Deus quis. Santidade, 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 santidade. Deus é santa, importa que os seus filhos sejam santos. Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu pastor.